Sejam bem-vindos ao Zuela Meu Povo. Boa noite, Angola. Na ciência é celebrado a 11 de fevereiro. É uma data reconhecida pela Organização das Nações Unidas, ONU. O seu principal objetivo é promover a participação ativa e igualitária das mulheres e meninas no campo científico que historicamente tem sido dominado por homens. Criada em 2015, a data visa eliminar as barreiras de género nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, incentivando a equidade e o empoderamento feminino. Embora as mulheres tenham contribuído significativamente para o avanço da ciência ao longo da história, muitas vezes os seus efeitos foram subestimados ou ignorados. O Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência é uma oportunidade para destacar essas contribuições e sensibilizar sobre a necessidade de criar ambientes mais inclusivos e acessíveis para as futuras gerações de cientistas, investigadoras e inovadoras. O evento também visa inspirar meninas a seguirem carreiras científicas, desafiando estereotipos de género e incentivar uma maior diversidade e inovação no mundo da ciência. Além disso, a data reforça a importância de políticas públicas e iniciativas que promovam a igualdade de género e combatam a discriminação nas instituições de ensino e pesquisa. Num mundo cada vez mais tecnológico e inovador, é essencial que as mulheres e meninas ocupem espaços estratégicos no desenvolvimento científico e tecnológico, pois as suas perspectivas e talentos são fundamentais para a criação de soluções mais inclusivas e sustentáveis para os desafios globais. Celebrar este dia é um passo importante na busca pela igualdade de oportunidades, onde todos, independentemente do seu género, possam ter a oportunidade de contribuir para o avanço do conhecimento e da ciência. Pois bem, saúdo através do nosso programa as mulheres angolanas na tecnologia. Muitas mulheres a lidarem com essa matéria no nosso país e bastantes jovens a quererem entrar para o mundo das inteligências artificiais e não só da tecnologia de uma forma geral. As engenharias e tudo mais, tudo isso são armas que vocês, mulheres angolanas, podem dominar, já dominam e vão dominar num futuro muito próximo, muito mais. Parabéns. Agora eu vou ler um texto que se intitula AGT, o legado da juventude. É desalentador ver jovens supostamente bem formados do ponto de vista académico sucumbirem às delícias do vil metal de forma tão dramática. Os jovens são, desde os primórdios da humanidade, partícipes de mudanças. São donos da irreverência que dota os seres humanos de coragem para ir à luta em busca de mudanças. De algum modo, mais do que qualquer outro grupo etário, os jovens são revus by nature. Dói a alma constatar que muitos jovens que há alguns anos eram estudantes empenhados, cérebros crentes em melhorias para o país, se transformaram em seres dotados de métodos que transformariam idosos experientes no ofício em meros aprendizes do mais tosco aspirante a Arsène Lupin. Os últimos casos da AGT e do IVA são simplesmente estarrecedores. Como é possível que o Ministério das Finanças, com tantos quadros tão bem dotados, cotados, regras fiscais e de execução orçamental aparentemente aplaudidas até em círculos independentes, não se tinha percebido do tamanho do rombo? Como grande parte dos angolanos, tenho motivos para estar desapontado com a gestão do bem público, mas estou entre aqueles que acreditava na competência da liderança do Ministério das Finanças. Apostei todas as fichas na ministra Vera Daves. Para mim era, de certo modo, entre parênteses, é uma espécie de guru que, sem soluções milagrosas, tinha capacidade de apontar caminhos para tirar o país da situação quase calamitosa em que se encontra.
se não acreditasse numa jovem mulher com um brilhante percurso académico, uma tecnocrata com discurso convincente, projetada pela mídia, sinceramente, não sei em quem acreditaria. Muitos dos jovens executivos da instituição mais poderosa de Angola deixaram de ver, a partir dos luxuosos carros, topo de gama e benesses inerentes ao estatuto de poder real, deixaram de encarar o país como pertença de todos. Na cabeça deles, o facto de terem a prerrogativa de apertar botões decisivos, a acrescentar, deletar e, em última instância, decidir quem deve beneficiar do dinheiro que deveria servir a todos os cidadãos deste país, os convenceu de que eram semideuses, arrogantes e intocáveis. Não satisfeitos com os rendimentos muito acima da média, deram-se ao luxo de olvidar um detalhe. O bem público, como diria o povo em geral, a maioria que vota para legitimar o poder, gamaram embora mais. Como é que meia dúzia de técnicos desviam 7 mil milhões de kwanzas? Jesus! Vou dobrar mais os joelhos, vou orar com fé. Deixo a fisioterapia e fica para depois. A fisioterapia fica para depois. Driblarei a hipertensão e outras dores do corpo, até porque os medicamentos estão extremamente caros. No óbito do aputarado, vou chorar e mais tarde comer no comba. Somos meme. Por Maria Luísa Rogério, jornalista. Pois bem, é disso que falamos quando tocamos na conversa de pessoas dotadas. E eu já aqui disse também, e esse texto da Maria Luísa Rogério, para os meus, fui buscar o texto, Luísa Rogério, e depois de o ler, não tinha como não dividi-lo com os meus telespectadores, os telespectadores aqui do Zvela Meu Povo. É assim que se faz país, temos de arrepiar caminho, temos de fazer fortuna, justificando que, na verdade, temos mérito para lá chegar. E não só, não basta ter um salário tão alto, como diz o texto, comparativamente à maior parte de todos os outros em outras profissões. E vou falar de nós, jornalistas. Eu, apresentador de um programa com alta audiência que, noutras partes do mundo, bem me podia dar muito dinheiro. Saí de um programa em 6 anos e estou na televisão. Não vale de nada. Mas fazemos por amor, por gosto, por conhecimento. Aqueles que estudaram para lá chegar, muito provavelmente não satisfeitos com os 3, 4, 5, 7 milhões de kwanzas que ganham, ainda gamam o nosso combo. Sobre a venda ilegal de medicamentos, uma cidadã de 60 anos de idade foi apresentada hoje em Luanda pelo SIC Luanda. A cidadã vendia medicamentos desviados de hospitais públicos no mercado dos kwanzas. A senhora não conseguiu dizer os outros envolvidos. A verdade é que são 800 quilos de medicamentos e mais 3 milhões de kwanzas desviados. Veja aqui, no Zvela Meu Povo. O SIC Luanda deteve uma cidadã de 60 anos de idade, implicada nos crimes de exercício ilegal de profissão e desvios de mercadorias subvencionadas ou adquiridas com recurso do Estado. Os lotes que seriam distribuídos para os hospitais públicos eram comercializados em condições precárias de sanidade no mercado dos kwanzas. O negócio da mãe é o papá, aquelas coisas, eu ando a comprar na praça. Depois daqueles pareiros, eu não vendo pareiros. Não vendo aquelas coisas do máquina, porque eu a tua máquina, tu aqui não sabe ler. A pessoa que anda a vir vender as coisas, é isso, que anda a vender um bocado para tentar as crianças. A senhora vende medicamento há quanto tempo? Já ficou, assim, esse mês é 1 ano. Essas todo não é meu, papá. Anda a tirar nos processos, anda a tirar, assim tirou nos processos, não é só... Aquele medicamento tudo não é meu. Dona, onde é que a senhora vende os medicamentos?
Nos Kwanza, papai. Vende nos Kwanza há quase um ano. Um ano não chega, esse mês vai chegar. Com quem é que a senhora vende os medicamentos? Vende sozinha. Vende sozinha? E como é que a senhora compra os medicamentos? O medicamento anda a vir na praça. Quem é que leva os medicamentos na praça? Não conheço a cara das pessoas. Anda a vir que despachar. Não é só que aqueles que é do ferro, que é comprimido. São quantas pessoas? Que vende? Vendem os medicamentos da senhora? Não, só uma pessoa. Como é que essa pessoa é? Uma pessoa que vende só sozinha. Mas é como? Essa pessoa é alta, é baixa, é como? Sou eu próprio que estou a falar, chefe, eu próprio que vende. O porta-voz do Ciclo Luanda, Fernando de Carvalho, fez saber que os fármacos estão avaliados em cerca de 3 milhões de kwanzas e que as investigações prosseguem para se apurar a existência de mais implicados. E dizer que estão apreendidos cerca de 800 quilos de medicamentos e materiais hospitalares que seriam destinados a hospitais públicos. Portanto, esse material foi todo apreendido em uma casa de processo no mercado dos Kwanzas. Portanto, dizer então que está detida uma cidadã de 60 anos de idade, implicada nos crimes de exercício ilegal de profissão e descaminho de mercadorias subvencionadas ou adquiridas com recursos do Estado. Portanto, faço o árduo trabalho no combate contra os crimes económicos e saúde pública diz respeito. No passado dia 7 de fevereiro de 2025, por volta das 10 horas, uma brigada da Direção Municipal do Kazenga, referente aos crimes económicos, deslocou-se ao mercado dos Kwanzas, onde flagrou a referida cidadã de 60 anos, no interior de uma casa de processos, em que deposita mercadorias diversas a comercializar esses fármacos sem o cumprimento das formalidades legais e higiene sanitárias. Face ao flagrante e de formas a perceber melhor os meandros deste ilícito, os nossos especialistas realizaram uma revista minuciosa ao local, que vislumbrou então escondidas caixas de fármacos que fazem parte de lote de distribuição para hospitais públicos. Fernando de Carvalho, a senhora tem ou não carteira profissional para exercer tal atividade? Não apresentou, porque não tem, para exercer essa atividade de forma ilegal. E o que vai acontecer aos diretores dos hospitais e responsáveis dos mercados informais se provar que estão envolvidos nestes crimes? Aqui a chamada de atenção aos diretores dos hospitais a terem uma maior vigilância no que toca àquilo que são as despesas que o Estado tem com este tipo de material. Há que ter uma vigilância redobrada, sob pena também de serem responsabilizados criminalmente. Não é demais fazer um alerta também aos administradores dos mercados, quer os administradores dos mercados, quer os donos das casas de processos. A venda de medicamentos tem sítios adequados, que é hospitais e farmácias. Portanto, os mercados informais não são locais para a venda de medicamentos. E quando um administrador permite que no seu mercado realizem vendas ambulantes de medicamentos, também está a colaborar. Então também poderá ser responsabilizado criminalmente. O mercado dos Kwanzas é o epicentro de vendas de fármacos de diversas proveniências em Luanda. Bem, não há medicamentos nos hospitais, as pessoas têm que dormir à porta porque a qualquer instante vão ser chamadas para para pedirem medicamentos. Olha, o vosso parente precisa disso. As pessoas têm de correr. Olha, isso e aquilo. Como se pode criticar as pessoas por irem a dormir nos hospitais? Hoje os hospitais já não aceitam que as pessoas durmam intramuros e as pessoas dormem na rua. As pessoas estão ali à mercê de tudo, até de doenças, quando vão para cuidar de um parente seu. Como é que vamos compreender que uma mulher como aquela, numa casa de processo, venda medicamentos? Essa coisa da venda de medicamentos em alguns mercados, em Luanda sobretudo, já vem de há muito tempo. E os Kwanzas é conhecido como o local onde se pode encontrar dos melhores medicamentos. É que vocês têm que ver que ali havia material de cirurgia, estetoscópios, para análises, tudo, absolutamente tudo que falta aos hospitais. Meu Deus, por onde andamos? Aí lembrar a nossa nota de abertura, lembrar os técnicos da AGT para haver uma varrida no Ministério da Saúde, que também precisa de passar por um processo desses. Também.
para ver, afinal de contas, se esse medicamento é importado pelo Estado, vai parar, como vai parar aos mercados e ninguém diz nada. A IGAI não diz nada, a polícia agora foi e apreendeu por alguma denúncia, talvez, ou porque todos nós mereçamos ter uma noção dos perigos que corremos. Os medicamentos fora das farmácias e dos hospitais não têm, e dos grandes armazéns de importadores e revendedores de medicamentos, não têm como estar ao sol. Os medicamentos têm de ser cuidados. Os medicamentos devem fazer parte de um leque de produtos que devemos de ter muito cuidado. Afinal, nós colocamos a nossa vida em risco quando tomamos esses medicamentos. Muito cuidado. Aliás, eu espero que, através da Procuradoria-Geral da República, comecemos a avançar para processos contra essa gente. Tem de se descobrir onde está o gato, não apenas o rabo do gato que é cortado pela máquina. Onde para o gato? Foi hoje a enterrar a menina Vitória da Rocha, vítima de uma bala supostamente perdida no cemitério da Santana. É isso que vamos mostrar agora. Não era suposto ser assim. Esperávamos mais. O futuro sorria, porém veio em formato pequeno de apenas 9 anos. Amada, muito amada, era Vitória da Rocha. Não foi tão forte quanto o nome. Viveu apenas para deixar amor a uma nação inteira. Manhã de sexta-feira, 7 de fevereiro, bairro Nelito Soares, Rua da Liberdade, Colégio Elisângela Filomena. Morreu uma Rocha, que afinal atendia pelo nome de Vitória, numa sala de aulas, vítima de uma bala que se diz perdida, encontrada, porém, na lombar de uma frágil criança. Gerou-se um pânico na sala, na rua, no bairro, em Luanda e no país inteiro. Bala perdida? Nós temos amigos, né? Temos colegas, temos algumas fontes em que também ouviram de pessoas próximas de que a bala partiu de dentro do colégio. Então, agora, dentro dessa informação, um desafio para o Serviço de Investigação Criminal que venha provar que esta bala não partiu de dentro, que partiu de fora, tal como está a se dizer, que apresente o suposto autor dos disparos. Tem câmeras aí, mostram um sítio onde disparou, para provar à sociedade, né? Todos que viram, todos que estão a ver, acompanhar esse caso de que a bala não partiu de dentro. O bullying entre as crianças ainda é muito forte. A Vitória sofria bullying naquela escola, tem meninos, enfim, a minha irmã já uma vez foi mesmo naquela escola, já, como se diz na gíria, chamou nervos o pessoal mesmo daquela escola por essa causa. Tanto mais que nesta semana estava para acontecer um encontro entre a minha irmã e a direção da escola e os pais dessas mesmas crianças que faziam essas coisas com a menina, que infelizmente aconteceu essa tragédia. Tristeza. A Vitória foi hoje a enterrar. E a dúvida persiste. Em entrevista à LAC, a diretora do Colégio Elisângela fala em bala perdida. Como ouviram agora e dito na rádio Luanda, o tio da menina, que tem servido de porta-voz da família, diz que já começam a surgir as primeiras pessoas a dizerem que, afinal, a bala poderá ter sido disparada dentro da própria escola. Agora, uma pergunta que é necessária ser feita. Há necessidade de sabermos a resposta dessa pergunta. Se, na verdade,
a bala foi disparada dentro da instituição escolar, por que razão é que se tenta esconder? Acusar toda a gente, tanto na internet quanto nos órgãos de comunicação, de conluio e passar falso testemunho, será a divisa do colégio e da polícia? O que é que, na verdade, se está a esconder? Será que existe alguém que mereça viver mais do que a Vitória? Será que essa pessoa que provavelmente terá feito ou supostamente terá feito isso merece mais do que a Vitória? Será que a Vitória não merece que o país, que as instituições versadas à ordem e à justiça peçam que se aplique de facto a lei, a Constituição? Direitos são direitos. E direitos são para todos nós, sejamos quem formos. Não é possível que se tente arranjar desculpas para uma morte. Uma morte como essa, uma morte como a da Vitória, que a olhos nus se começa a descobrir que afinal não se quer ouvir a verdade. Não se quer deixar que a verdade venha à tona. Esperamos bem que todos aqueles que vêm a fazer juízos, têm vindo a fazer juízos para fora, possam ser perdoados por tal. Afinal de contas, a Vitória merece que seja feita justiça. Não podemos nos calar, simplesmente. Temos que mostrar ao mundo que os lá de cima, os cá do meio e os de baixo têm todos os mesmos direitos enquanto cidadãos. Não subestimem a inteligência de outrem. Antes, pelo contrário. Nós mostremos, todos nós, que a verdade tolda. A verdade necessita. A verdade é necessariamente a passagem para o caminho do progresso, seja em que quadrante se apresentar. Vamos agora para os destaques do Girassol Jornal. Boa noite, companheiro Simeão. Bem-vindo. Afinal, que destaques é que temos para o dia de hoje? Ora bem, Salô. Boa noite. Tal como Zuela, no Girassol Jornal dedicamos igualmente especial atenção ao último adeus, a menina Vitória Rocha. O caso triste que esperamos que, tal como disseste, seja devidamente esclarecido pelas autoridades. Olhamos também para a estratégia de inclusão financeira. Plano Nacional veio à consulta pública. A apresentação está prevista para finais do primeiro trimestre. Estradas e o desafio do crescimento económico sustentável. A voz dos automobilistas em Luanda sobre a qualidade das vias. Presidente João Lourenço quer diplomacia mais empenhada na atração do investimento estrangeiro. O chefe de Estado conferiu hoje posse a 4 novos embaixadores. Carnaval, edição 2025. A comissão organizadora garante que os grupos já começaram a receber o apoio necessário para a festa popular. Desporto, Angola prepara a última janeira de qualificação ao Afrobasket 2025. O primeiro treino contou com a participação de 16 atletas. Tem atualidade internacional e muito mais. Aí em casa, já sabe, contamos consigo para um encontro marcado para as 19h45. Até lá, Salô Gonçalves, boa continuação. Estamos juntos. Até já. Estamos juntos, o Chico Coração, meu companheiro, e bom jornal para ti. Bom, nós vamos para intervalo. Voltamos para a nossa segunda parte do programa Zuela, meu povo.
Como está? Tudo bem? Olha, há coisas muito tristes a acontecerem e vamos ter de voltar a tocar nisso outra vez. Agora é sobre as 3 crianças que morreram no interior de uma viatura no Ramiros, município de Belas. Isso mesmo. Como prometido ontem, hoje fomos para lá, mandamos uma equipa para lá, para a casa do óbito e apuramos os factos. A Liliana Vitor é quem foi a responsável por isso. Conta, minha menina. Ramiros, quilômetro 30, Luanda. 3 crianças da mesma família morreram tragicamente dentro de uma viatura da marca Chevrolet Aveo. Asfixia é apontada como causa. Depois dos pais saírem de casa para resolver alguma situação numa unidade hospitalar, os meninos abriram o carro, estacionado no quintal para brincar. Mas algo terrível aconteceu. Ficaram trancados por horas, porque as maçanetas internas estavam todas danificadas. É mais um caso que chocou a sociedade, chocou Angola e chocou o mundo. Mas uma morte por asfixia. Dessa vez foi dentro desta viatura, onde 3 meninos de 8, 5 e 4 anos de idade, na esperança de brincar, foram presos e não conseguiram mais sair, morrendo assim asfixiados. Então, quando ele me chamou, eu disse: não, meus filhos, já os fiz matar bicho, também estou a ir para o papá no hospital, vocês ficam aqui. Não saiam daqui do quintal, sim, mamãe. Brincam mesmo aqui ao lado das máquinas, sim, mamãe. Fica aqui, mamãe. Repeti tantas vezes nos meus filhos, nunca saíram de mim. Acho que assim que eu dou só em umas costas, acho que também eles saem lá no carro, mas o carro nunca foi aberto. Os irmãos dele, aquele moço, abriu o carro, não conseguiu. Nunca foi aberto. Como é que eles conseguiram abrir a porta? Já não sabemos se abriram como. Quando nós chegamos, procuramos todo o bairro. E os vizinhos não estavam ninguém. Então eu disse: olha, levanta, pula o muro para ir ver lá dentro. Para ver se eles não estão lá ou se focaram lá dentro. Abriu as portas, abriu as máquinas, abriu aonde, não encontrou as crianças. Então foi até o carro. Assim que chegou no carro, olhando só assim, todos estão aí. Um carro, outro vomitou sangue, outro vomitou comida. Tiraram a roupa, lutaram, não estão a conseguir sair do carro. Segundo a mãe, os corpos foram encontrados já em estado de deterioração. Tira o primeiro, fica com a pele no que na mão. Tira mais, outro fica com a pele na mão. Eles cozeram, parece que é uma galinha que estão a despelar. Os familiares pretendem fazer autópsia para se averiguar as reais causas da morte dos meninos. Eu estou a vir da morgue agora e levantei os papéis de depósito porque não o fizemos ontem. E a morgue me orienta que amanhã vão ter que fazer autópsia. Não temos o dia taxado, porque até aqui ainda não estamos a lutar ali, caixa não temos nada. O pai também está ali a se virar no outro lado. Estávamos juntos na morgue, também foi lá dar outras cabeçadas. Portanto, o óbito efetivamente é caixa. Se não houver a urna, não temos como taxar o dia do enterro. Mas provavelmente seja quinta-feira, porque amanhã vamos tentar reunir toda a documentação para ver se quinta-feira vamos enterrar. Foi neste quintal onde tudo aconteceu, onde o menino Rivas, Josiel e William perderam a vida, deixando toda a família e a sociedade em geral chocada com esta tragédia. A polícia provavelmente encontrará respostas para o facto de ninguém conseguir abrir aquele carro e as crianças terem descoberto uma forma de abrir o carro. Ou será que um adulto colocou por maldade as crianças naquele local? Também é motivo de investigação. Sobretudo porque as crianças acabaram por passar dentro daquele carro ao sol, queimados, cerca de 6 horas ou um pouco mais.
É muito tempo. Aí é um carro avariado que está no quintal e que acaba por levar à morte os 3 filhos daquela mulher que vocês ouviram. Triste, muito triste. As maçanetas do carro estavam partidas, então as crianças não conseguiram abrir as portas e sair. Não havia nenhum adulto, ninguém por fora, que muito provavelmente os tenha visto a lutar pela vida, a bater nos vidros, mas não tinham força suficiente para partir os vidros ou mandar uma das portas para fora. O pior aconteceu. Essas crianças, e como disse um dos parentes, não tem a família condições para enterrá-las, não têm dinheiro para comprar caixões. Isso leva-me a indagar uma vez mais relativamente situações que têm a ver com a administração. Como as administrações não vão a esses locais para saber o que é que se passou? A administração do Ramires, a administração de Belas, como ainda não estiveram em casa da pessoa? Pode ser que depois de nós lá termos passado tenham aparecido, mas até hoje, há pouco tempo, não tinham passado. Daí essa entrevista que o parente diz que não têm como enterrar. O Estado tem de se responsabilizar, porque nós nos encontramos, essas famílias estão num estado de pobreza muito grande. E tem de ser o Estado, que não educa para essas coisas, a se responsabilizar. Não é só sacar a massa. É importante que a população tenha uma noção do que é válido, do que é gerir pessoas, do que é administrar gente humana. Na semana passada passámos um vídeo que circulava nas redes sociais dando conta de 3 crianças deixadas trancadas num quarto por pelo menos 2 dias e pela própria mãe. A Dilvane Stanislau falou com a mãe dessas crianças e vamos ouvi-la. Algo inédito que eu nunca vi. Olha o que a mãe faz com os filhos. Meu Deus. Filhos aqui dentro fechados 2 dias. Há 2 dias os meninos fechados. Essa hora só que horas são já? 11 horas, senhora, 11 horas. A porteira fecha a porta, fica tudo às escuras. Olha só para terem noção. Por que trancou os filhos em casa? Bem, eu vou começar a desmentir esse facto da senhora ter dito que eu tranquei os filhos. Não tranquei os meus filhos dentro de casa. Eu apenas saí no instante porque fui ver algum pescado para fazer. E sendo assim, eu tive que deixá-los aí em segurança. Quantos anos têm os 3? Eu tenho um filho de 10 anos, tenho um filho de 5 e tenho um bebê de 10 meses. Bem, eu como estou a passar por algumas situações complicadas de falta de emprego, falta de ajuda dos pais e dos filhos, então esse é um dos factos que me fez sair, ou ter saído algumas vezes para poder desrascar um pão para pôr à mesa. A senhora diz que saiu no instante quanto tempo? Coisa de 40 minutos, 1 hora. Filhos aqui dentro fechados 2 dias. Há 2 dias os meninos fechados. Essa hora só que horas são já? 11 horas, senhora, 11 horas. Sim, coisa de 40 minutos. Mas eu nunca saio sem deixar o pão na mesa para os meus filhos. Eu nunca saio sem deixar o pão à mesa. Por que a porta apareceu trancada? Porque os meninos estavam a chorar. Os meninos não estavam a chorar. Eu deixei a porta a de fora trancada e a de dentro aberta. Só que a senhora, como já não gostava de mim, ela fez um arranjo juntamente com as amigas que são as vizinhas. E sendo assim, chamaram alguém para fazer uma filmagem. Tão fracas as crianças. Tão fracos, as crianças têm fome, mas não podemos dar comida nas crianças porque é responsabilidade, senhores.
E aquilo foi tudo rápido, foi um arranjo, até porque ela já andou a me prometer desde que o pastor me pôs em casa dela. Ela discordou o facto de eu ter ficado lá com eles. A senhora não tem marido? Não tenho marido. Sim, foi tudo algo bem preparado. A senhora fez tudo de raça para poder, até porque ela já fez-me promessa muito antes dela fazer isso. Ela disse, olha, o meu filho te pôs em minha casa, eu não queria, mas ele como pensa que me manda, então tu vais ver o que vai acontecer. Eu estou com meu marido há 10 anos e não vai ser você que vai me estragar. Eu disse, meu Deus, eu sou uma irmã tua da igreja e não tenho intenção nenhuma de namorar com seu marido. E as vizinhas também alegraram-se, né? E me disseram que nós não te queremos nessa rua. Os nossos maridos são muito ciumentos e não te queremos ver aqui nessa rua. Qual é o bairro? Isso é o bairro da Sapu. Está próximo da padaria de Samupafo. É isso que chamam. E onde é que estão os meninos agora? Nesse momento os meus filhos estão aqui estão aqui na ação social. Responsabilidade do Estado tomar conta dessas crianças, cuja mãe os deixou, diz ela, por 40 minutos ou menos do que isso. Diz também que, em princípio, pode ser uma trama feita por vizinhos e que ela não pode fazer nada, mas que ela nunca abandonou os filhos. Por que será que essa mulher diz isso quando o vídeo que denuncia diz que ela terá ficado 2 dias fora de casa? A polícia vai descobrir. Depois de feita a denúncia na internet por vizinhos, a Polícia Nacional reagiu e deteve a cidadã de 33 anos de idade, que já ouvimos, tida como mãe de tais menores. Vamos ouvir, já em seguida, Quintino Moreira, porta-voz do DIP. O nosso trabalho também é desenvolvido de acordo com as imagens que circulam nas redes sociais, onde aparecem 3 menores trancados no interior de uma residência e estavam lá há mais de 24 horas, no entanto. É uma imagem que chocou a sociedade toda e, de certa forma, nós também, dentro de um trabalho de investigação criminal de proximidade, baseamos-nos nas imagens que circulam nas redes sociais, fomos atrás e foi possível, então, a detenção de uma cidadã de 33 anos de idade. Esta cidadã é a mãe desses menores, ela é mãe de 5 filhos. 2 dos filhos já encontram sob responsabilidade dos avós paternos e, no entanto, esses 3 foram deixados ali. A senhora alega que abandonou as crianças na residência para ir à procura de condições alimentares para trazer as crianças, mas que, infelizmente, essas crianças vulneráveis, incapazes de poder fazer qualquer movimentação dentro desta casa, foram num trabalho conjunto, movimentados pelo INAC e também a Ação Social, socorridos para o hospital Azacote de Menezes, onde foram assistidos medicamente e, no entanto, gozam já de saúde. Neste momento encontram-se no Lar Cuzola. A intervenção aqui multi-institucional resultou então na salvaguarda destas menores. Os avós maternos destas menores estão contactados, estão localizáveis e também encontram-se nessa altura aqui junto das autoridades para poder-se ver qual é a possibilidade do destino futuro destas crianças para poder então salvaguardar a integridade física das mesmas. Oxalá a família consiga encontrar uma solução para estes meninos serem colocados em local de família, para que eles não percam a noção de família e não vivam eternamente num lar que os vai colocar à escola, que os vai ensinar, mas que eles vão viver sem pai e sem mãe. Onde estão os pais? Foi assim que a jovem se referiu. Os pais não dão nada para os filhos. Onde estão os pais que não tiram os seus filhos das mãos dessa mãe? Daqui a instantes vamos falar de água que traz cólera. Vamos ter mais. Vamos falar de um menino que diz que não é amado nem pelo pai, nem pela mãe, porque nenhum deles o quer. Intervalo. Somos
Zuela, meu povo. Olá, outra vez. Boa noite. Espero que esteja tudo bem, que o seu dia tenha sido bom e que a sua noite supere o dia. Está aflito, não tem emprego, continua insistindo. Continue no caminho da certeza. Não resvale para a morte do cidadão. Atenção, não resvale para a morte do cidadão. Começar a roubar, começar a matar, porque tem de justificar o que vai entrar. Há milhões de coisas a fazer. Ravinas antigas continuam a ser motivo de preocupação para os moradores do bairro Boa Fé e zonas da CAOP A e B em Viana. Localidades que já tinham sido cadastradas como zonas de risco no quadro do Programa Nacional de Combate às Ravinas. A preocupação da população é de até quando, até que momento, não há sinais de intervenção. E com as chuvas, a situação pode ficar ainda mais complicada. Repórter Mandela Silva, Zuela Cajá. Segundo estudos feitos pela administração de Viana, a localidade tinha até 2024 27 ravinas que precisavam ser intervencionadas com urgência. Neste contexto, foi lançado no ano passado um programa emergencial de estancamento destas ravinas para minimizar o sofrimento populacional. Muitos problemas mesmo nessas ravinas. Não tem só uma ravina, mas são 4 ravinas que solam o bairro da Boa Fé. Tem a ravina que sai, que está no setor 2, que vem das CAOP, e tem a ravina que sai do setor 2 para o setor 4, e tem essa ravina que sai da visão cristã, para o setor 4. Moradores relatam que vários vizinhos já abandonaram as suas casas, fugindo da progressão das ravinas que já haviam derrubado algumas residências. Papá, até nós aqui já estamos mesmo bem aflitos com esse. Quando nós viemos morar aqui, ninguém sabia que vai haver essa razina. Essa razina iniciou mesmo quando iniciou a chuva. De pé para mão, iniciou a vala já destruiu mesmo todas as casas, isso tudo estava cheio das casas. Foi lançado em 2024 o programa de estancamento de ravinas aqui no município de Viana. Moradores que vivem em zonas de risco dizem que foram cadastrados em 2016, mas até o momento nada foi feito. Na zona da CAOP A, a ravina cortou a ligação à CAOP B e alguns cidadãos oportunistas improvisaram uma ponte feita de andaime para facilitar a passagem dos cidadãos. Com o custo por cada travessia, desembolsa-se dinheiro entre 100 para os conhecidos e 200 kwanzas para quem é de fora. Os que vêm da CAOP A não conseguem ir para outro lado, são obrigados a dar maior volta. Se vermos ao lado, temos, nesse caso, uma ponte adaptada pelos jovens do bairro, que estes jovens são obrigados a cobrar 100 a 200 kwanzas para a passagem de uma determinada pessoa. Se vermos ao lado também as casas, já algumas casas foram praticamente demolidas pela chuva, e que algumas pessoas tiveram que adaptar os quintais, nesse caso, as que foram demolidas, então estão a construir outros, mas com tendência também de, se porventura cair mais uma enxurrada, há a probabilidade de que das mesmas casas, mesmos quintais também caírem. Moradores estão agastados com a situação que já se arrasta por muitos anos. Quando vem a chuva, é para derrubar toda a casa. Então, durante os dias que estamos aqui, durante o tempo, então olhem para a ravina que está sempre a encostar. Quando chove, está sempre a quando chove, está sempre a cair as casas. Quando daqui a um ano ou mais meses, as casas vai para baixo. Agora nós queremos que a administração de Viana, o que ele fez, que ele vai fazer sobre nós. Segundo relatos da população, as ravinas também têm servido de esconderijo de marginais para a prática de crimes. Primeiro que tem causado esconderismo de bandidos. O índice de violação tem aumentado nesse recinto e também no âmbito
Quando chove, os moradores ficam já acordados, tendo em conta com a preocupação que podem perder a sua residência por ter em conta a abertura da mesma ravina. Pois bem, vamos para outro assunto. Gelson, de 16 anos, veio ao Zuela acompanhado pela senhora Ludovina Pascoal, que o acolheu em sua casa. Vocês já vão conhecer a história desse menino. Antes, permitam-me dizer-vos o seguinte: ser pai ou mãe é uma dádiva, é uma bênção. Há quem esteja a esta hora a andar de casa em casa, não sei de quem, só para conseguir ter um filho, uma filha. Mas ainda há quem tenha um filho ou mais e não os valorize, abandona-os. Só que os filhos, Zuela. Fui abandonado pelos meus pais desde criança. A minha mãe não tem dado apoio. Na minha avó me criou desde os 6 meses até os 16 anos que eu tenho. E ela já não tem possibilidade de me criar, porque os meus tios não apoiam ela depende do seu carvão que ela vende. Ela não tem como. Estou para ir viver com a minha mãe, ela me rejeita até agora, não entendo porquê. O meu pai, não entendo porquê também me rejeitam. Eu só quero que eles apareçam e resolvam um rumo para mim ficar. Só isso. Mas por que os seus pais te rejeitam? Não entendo porque desde bebê, nascer a minha mãe me abandonou, na minha avó ia passear, falava tua vida, foi mesmo, me deixava na igreja com a minha avó. Eu só conheci o meu pai quando tinha 15 anos. É que ela me mostrou, faleceu o meu pai. Também o meu pai não tem certeza se eu sou filho dele ou não. Não tenho certeza, porque quando ela estava com meu pai, estava também com outro, pai dos meus irmãos. Porque eu sou filho dela com um pai sozinho, um pai só. Está complicado, ele não quer apoiar porque está com desconfiança, que eu não sou filho dele. E a tua avó já não quer ficar contigo por quê? Ela quer ficar comigo, mas meus tios não aceitam, porque eu concordo, porque ela já é mais velha, não trabalha, não tem condições de me sustentar, me pagar a escola, comprar roupa, esse tipo de coisa que eu preciso. Dona Ludovina, como é que a senhora pegou este menino? Como é que o encontrou e como é que tomou então a decisão de acolhê-lo em sua casa? Sim, o menino estava de passagem e já havia pessoas a comentarem da história dele, porque acho que ele já estava há muito tempo ali à deriva e pronto, as pessoas por desconfiança, ele ficou ali muito tempo com as coisas e foram perguntando por que ele está ali, o que estava a fazer, então ele foi explicando e eu também encontrei a mesma situação, conversei com ele contou-me a história dele, comovi-me com a história dele, sendo também uma mãe, e acolhi ele, mas sabendo eu que ele tem parentes, tem mãe, tem pai, eu disse não, tem que recorrer aos órgãos de direito, à polícia. Mas eu disse não, para esse caso ter um pouquinho de peso, primeiro vamos à rádio. Depois da rádio, então, a rádio vai divulgar, talvez os teus pais vão aparecer e aí a polícia vai tomar conta da situação. Pai não é só pai de dar dinheiro. Pai é pai de dar afeto, dar carinho, dar oportunidade, dar direção ao seu próprio filho. Aquele pai que vem e dá só 100 mil, 50 mil, porque eu estou a sustentar o meu filho, esse não é pai. Eu não pediria muita coisa, eu só pediria o apoio deles, que me apoiassem, que resolvessem a minha situação, um sítio para me ficar, pagassem a escola, para me ajudarem só a resolver este meu caso. Isso é o que eu queria lhes pedir. Coitado do Gelson, né? E como ele há muitas crianças, o Gelson atingiu os 16 anos e é rejeitado pelo pai, que diz que ele não é filho, e pela mãe, que diz que o padrasto, o padrasto desse jovem adolescente, não o aceita.
que é que há de se fazer? Eu tenho de chamar a atenção relativamente a esse trabalho, que muitas vezes recebemos casos aqui, e já venho disso, de programas dessa índole há algum tempo, e que há meninos que mentem. Não quero dizer que seja esse o facto. Se os pais existem, se existem parentes, podem confirmar ou podem, no mínimo, ajudar. Um cidadão angolano mandou-nos, a partir do nosso número do WhatsApp, um vídeo denúncia mostrando como estão as condições de águas, a saída de águas em alguns pontos da capital. Veja também essa triste situação que o povo angolano enfrenta numa fase em que o país está a combater a cólera. Veja só isso. Que jorra, a água que jorra e sai toda ela maltratada. Nós não podemos pôr o áudio desse vídeo porque é muito violento. Há disparates pelo meio, há ofensas, enfim, ofensas pessoais também. Mas vejam a cor da água dessa torneira e vê se dá para acreditar que estejam a fazer uma coisa dessas. Obrigado. João Miranda, pode voltar para mim? É hora de dizermos adeus. Muito obrigado a todos. Espero que durmam com Deus, que façam o bem e, sobretudo, que possam ter algo para comer agora à noite. Obrigado a todos. Desejo uma noite agradabilíssima. Coração. Peraí, deixa só um bocado. Queria só mandar um abraço ao doutor Francisco Zenga, no Hospital Geral de Luanda, ortopedista. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. O doutor Francisco Zenga completou mais um ano de vida na passada sexta-feira. Muito obrigado. Parabéns. Agora sim, Coração!